Capítulo 8. Reconhecendo a unção. Davi, apesar de ungido, não parou de enfrentar os desafios que já enfrentava. E como vimos, não parou de servir e cuidar de ovelhas. 1 Samuel 17, 15, 20 e 28. O termo unção, apesar de amplamente utilizado, pode ser mal compreendido aqui. Unção não é um sentimento que o faz se emocionar. Não é quando um cantor louva e o faz chorar. Nem é quando você salta, gira e se arrepia no culto. Não. A unção que havia sobre Davi, que de fato é a única unção que há, significava capacitação de Deus para um propósito. Davi não se abalou, justamente porque soube o que era a unção e confiou que Deus o honraria. O pensamento que ecoava em sua mente era: estou levando comida agora, porém meu propósito não é este. Meu propósito é ser rei, então confiarei na unção que recebi de Deus, e ele me honrará. Muitos fracassam em sua jornada porque não acreditam na unção que Deus colocou sobre eles, e não percebem que essa unção é uma garantia divina de sucesso no propósito. Tal como Davi, permaneça firme, leitor, na unção que Deus pôs na sua vida, e na revelação do propósito que ela envolve. Durante o período em que você já estiver ungido, mover-se em direção ao seu propósito envolverá enfrentar leões e ursos. Foi assim com Davi, que teve de combater um leão e um urso enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Caso contrário, o rebanho seria devorado. Como qualquer ser humano, Davi teve medo, pois leões, sejam físicos ou metafóricos, assustam a qualquer um. Assim, como você se assusta diante dos leões que se levantam para destruir seu propósito, ele ficou apavorado. Mas não desistiu, porque olhou para dentro de si e disse: espera, eu tenho uma unção, chegou a hora de testá-la. A unção que há em você é posta à prova justamente com os leões que se levantam, pois a verdade é que os leões da vida servem para que você perceba quão grande é a força que está em você e para confirmar que você é capaz de vencer porque tem um propósito. É fato que houve grande risco quando Davi enfrentou o leão, e também haverá risco quando você enfrentá-los. Há risco de morte, mas que assim seja. Não fuja, porém enfrente o risco ao testar a unção que há em você. Tenha em mente que mais vale morrer tentando descobrir a força de Deus em você do que levar uma vida medíocre e morrer como covarde que nunca cumpriu seu propósito. Foi com essa certeza em mente que Davi matou o leão para livrar uma ovelha que estava prestes a morrer. Vejamos. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. 1 Samuel 17, 34 e 35. Ele livrava a ovelha já na boca do leão. Isto é, quando muitos já o dariam por perdida, reconhecer a unção permite que você avance para salvar aquilo que está quase morto, seja seu sonho, sua família, seu casamento, sua saúde e o que mais parecer não ter mais salvação. O resultado dessa tentativa de risco foi a confirmação de que o fato que ele havia sido chamado por Deus para feitos grandes. Pois, após matar o leão, Davi já não tinha mais por que temer o urso. Vencer o leão deixou claro que ele tinha forças para matar o urso, e ter matado ambos deu a ele confiança para saber que poderia matar Golias. Quando Saul duvidou da capacidade de Davi de combater e vencer Golias, ele podia mostrar em que baseava sua confiança, mesmo que somente ele acreditasse em seu potencial. Essa mentalidade forte, demonstrada por Davi, pode ser ainda embaçada pelo que disse o apóstolo: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. O que Davi sabia que estava nele, a unção, lhe deu força para criar os métodos necessários ao ato de matar o leão. Para matar o urso, o método já teve de ser outro, mas aprendido com o primeiro. Matar Golias exigiu ainda mais outro método que foi aprendido a partir das suas experiências prévias. A coragem e a experiência com os inimigos se acumulam, mas o método tem de ser adaptado à circunstância e ao adversário que você enfrenta. Davi confessou, por exemplo, que pegou na barba do leão para o ferir e matar. 1 Samuel 17:35.
Mas isso ele não poderia tentar com o urso, cuja pelagem não é a mesma, e para ambos ele usou suas mãos para o combate. Mas o embate com Golias, que era mais inteligente que os animais, se deu como uma estratégia de luta à distância, através de uma pedra. Sabe o porquê de você não ter tido sucesso em certas batalhas? Você provavelmente vem usando suas mãos no lugar de sua mente. Costuma ser assim quando há motivação na caminhada até o propósito. A motivação frequentemente nos leva a trabalhar muito sem pensar, pois achamos que no nosso ânimo a vontade de vencer serão suficientes. Eles são importantes, e Davi também os tinha. Ele sabia da recompensa para quem matasse Golias. Estava insultado pelas afrontas dos filisteus a Israel. Ele estava motivado, mas consegue imaginar Davi vencendo Golias apenas com ânimo? Não. Se ele usasse as mãos, em vez de usar a cabeça, teria perecido, pois a força bruta não substitui uma estratégia. Lembre-se de que, quando alguém é ungido, o óleo é colocado sobre a cabeça. Somente então ele escorre para o corpo. A unção que Deus lhe deu deve, antes de qualquer outra parte, transformar a sua mente, e depois os seus braços. Dessa forma, seus braços não precisarão trabalhar para outros, porém, para sua mente e para o Deus que o chamou. Capítulo 9. Trocando a espada pela funda. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel 17:40. A estratégia usada por Davi compreendia um método não convencional. Na prática, ele era a negação do método convencional, uma vez que Davi recusou a armadura e substituiu a espada por uma pedra. O método tradicional, cobrir-se com uma armadura e enfrentar o oponente com armas, não surtia efeito nenhum. E ali, e todos que haviam tentado isso, haviam morrido nas mãos de Golias, que era um campeão de guerra. Na nossa vida não é diferente. Diversos dos fracassos que vemos decorrem da insistência no uso de métodos convencionais que não têm eficiência no caso em que são usados. É preciso inovar como Davi o fez. A inovação, baseada numa ideia, o tornou grande, acima do que suas vitórias pela força o haviam tornado. A vitória sobre o leão e o urso não foram reconhecidas, mas a vitória sobre Golias, criada como estratégia, foi notória para toda a nação de Israel. A atitude de Davi de mudar seu método pela sua mente começou quando ele foi até o ribeiro a que todos iam e retirou dali a estratégia que ninguém notara. Sua estratégia teve êxito, e sua vitória, com uma pedra lançada por funda, provavelmente inspirou toda a geração de homens que deixavam a espada e treinavam dia e noite com a funda. Davi, então, treinou uma geração a pensar de forma diferente. O treinamento foi necessário, porque eles não tinham o mesmo talento que Davi com uma funda. Tinham de praticar para conseguir usá-la. O talento, aliás, apenas torna alguém capaz de fazer algo mais rapidamente, porém o treinamento pode torná-lo capaz de fazer o mesmo. Na verdade, muitos dos que têm talento relaxam e se tornam autoconfiantes, permitindo que alguém que se empenhe no treino o supere. Tal treinamento fez com que os guerreiros treinados por Davi olhassem suas espadas, lanças e arcos e pensassem: será que eu descobri a arma certa? Será que não estou usando o armamento errado todo este tempo? Pense o mesmo, caro leitor. Faça uma reflexão sobre sua vida e veja se o método que tem usado nas suas batalhas tem tido êxito ou se suas espadas já não geram resultados. A sua resposta pode estar numa funda com pedras de ribeiro. Capítulo 10. Conservando a memória. A partir dos elementos da Santa Ceia, podemos retirar lições importantes ao desenvolvimento de uma mentalidade excelente. O pão, que representa o corpo, é feito a partir do trigo amassado com as mãos, ao passo que o vinho, representante do sangue, é feito a partir das uvas amassadas com os pés. O pão, portanto, representa as obras das mãos de Jesus,
E o vinho indica que com nossos pés devemos levar o que suas mãos fizeram. A lembrança de tudo que foi feito por Cristo, através da ceia, é uma ligação à promessa deixada por ele. Essa analogia não é exclusiva do povo cristão, mas presente ao longo da história, e de certo modo se relaciona ao curso da humanidade. Veremos aqui que guardar memórias do que Deus fez por nós e das pessoas que ele usou para cuidar de nós é fator essencial a uma mentalidade excelente e tem feito direito no nosso sucesso. E como o desprezo a essas memórias pode nos levar ao fracasso dos nossos sonhos e propósitos. Esse princípio é bem conhecido pelo povo judeu. Este é o mais próspero da terra, mas não por alguma herança cultural, altura, aparência ou cor da pele, e sim por sua mentalidade. Basta constatarmos que, apesar de ser uma jovem nação, fundada em 1948, apesar da pequena extensão territorial e população reduzida, Israel alcançou riquezas e desenvolvimento muito superiores aos de diversos países com recursos maiores. O primeiro segredo para essa diferença, como já vimos, está na forma que se emprega o esforço, nas ideias e não no trabalho braçal. Somado a isso, há o apego dos judeus às tradições e aos rituais que receberam dos seus antepassados, no que abrange ao culto do Senhor. Para eles, lembrar-se do que foi feito por Deus e dos momentos históricos em que ele deu sua providência é fundamental, porque essa é a conexão para a promessa. Honrar os feitos do Senhor no passado o agrada, de modo que ele opera novos no presente, através de suas promessas. Daí a grandeza de uma nação tão jovem geográfica e populacionalmente pequena. Eles nos ensinam, através dessa atitude, que quando mantemos viva a memória de Deus e do que Ele já fez por nós, ativamos o gatilho da recompensa e somos agraciados. Por outro lado, e para servir de contraste, vejamos o caso do Egito, tanto na Bíblia quanto na história. É fato registrado que o Egito foi um grande império e alcançou a posição de nação mais poderosa do mundo antigo, com vasta extensão territorial e domínio sobre muitos. Quando olhamos para o Egito hoje, no entanto, vemos uma nação pobre, um povo oprimido e sofrido. Há um clima espiritual pesado no lugar. Sem dúvidas, o Egito de hoje sequer chega perto de se parecer com o que já foi na antiguidade. A condição egípcia é oposta à israelense, justamente porque a atitude do Egito foi oposta à de Israel. Veremos agora de que forma. Sabemos pela palavra de Deus que, graças à intervenção divina, através de José, o Egito sobreviveu e aumentou seu poder e influência em um período crítico de fome, que teria devastado o império. Gênesis 41. José e toda sua família foram honrados por aquele faraó, e certamente seus descendentes, que se multiplicaram pela bênção de Deus, também por certo tempo. Contudo, eventualmente surgiu um faraó que não respeitou essa lembrança. E levantou-se o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram o faraó as cidades Armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Êxodo 1, 8-13. Aí está a diferença entre a atitude egípcia para o israelita. O Egito não conservou a memória do que Deus fez por ele através de seus heróis hebreus. Pelo contrário, oprimiu os descendentes daqueles hebreus que Deus usou para salvá-los. A queda do Egito da excelência para a mediocridade decorreu de uma mentalidade ingrata. Pode-se argumentar as motivações políticas para essa ingratidão. Faraó temia que o povo tivesse como herói um estrangeiro que adorava outro Deus em vez de se curvar ao próprio Faraó. Ainda assim, o não guardar da memória de José custou muito caro.
O desprezo à memória de quem nos ajudou custa caro a todos nós. Se analisarmos o livro de Gênesis, veremos que o nome José significa aquele que acrescenta. Gênesis 30, 24. Logo, esquecer-se daqueles que acrescentaram algo à nossa vida tem a ruína como resultado. Isso se aplica a diversos grupos de pessoas, familiares, amigos, pessoas da igreja, ímpios que sejam. Todo aquele que teve qualquer participação na sua caminhada merece reconhecimento sincero de seu papel. Capítulo 11. Deixando marcas. É igualmente importante e preciso ser lembrado por outros. Assim como recebemos favores, em muitos momentos nós prestamos ajuda a outros e nos empenhamos em facilitar a caminhada alheia. Logo merecemos ser lembrados e recompensados por isso. Se lembrar e reconhecer feitos alheios é nobre, ser lembrado e reconhecido pelos nossos atos é benéfico para nós e por vezes é imprescindível ao nosso crescimento. Não recomendo cobrança de favores, não. Até porque procurar pessoas que em algum momento ajudamos e dizer-lhes, você me deve um favor, ou lembra-se daquela vez em que eu ajudei, não gerará gratidão, mas repulsa. Pessoas evitam aqueles que lhes lançam em rosto dívidas, e no fim você terminará com a imagem de alguém grosseiro. Em vez disso, quero que você se atente a uma chave. Essa chave é simples, atrair essas pessoas que lhe devem algo e despertar nelas gratidão. Conseguir isso envolve marcar pessoas de uma forma tão especial que elas não buscarão evitar retribuir um favor, e não haverá nelas resquício de ingratidão em relação a você. De fato, o que faz pessoas recordarem você é a intensidade com que você as marca. Desse modo, procure causar um impacto tamanho que crie um registro mental nessa outra pessoa. Ela então não o esquecerá, pelo contrário, se lembrará de você por elementos do cotidiano que remeterão a você. Assim, ao ver alguém de aparência parecida com a sua, seja por usar óculos, pelo perfil físico ou pelo tom da pele, as pessoas se lembrarão de você. Ao ouvir certo som, ver certa cor, uma roupa ou afins, você lhes virá à mente. Isso é científico. Nossa mente associa elementos com frequência, e aqueles que pessoas têm em si, especialmente os mais cativantes aos sentidos, tendem a permanecer na mente. Essas pontes ajudarão a manter viva na memória de todos aqueles por cuja vida você passou os seus feitos a sua prestatividade. É preciso treinar essa capacidade de marcar pessoas, até mesmo em detalhes que serão guardados no subconsciente. Jesus era especialista nisso. Um dos motivos para Jesus ter sido constantemente lembrado pelos seus contemporâneos quando pregava foi sua capacidade de imprimir sua marca em todos os que viam e ouviam. Ao pregar através de parábolas, Jesus, dentre outros, marcava seus interlocutores com um estilo de fala que não os deixavam se esquecer dele. Assim, mesmo quando Jesus não estava por perto, era motivo de comentários diversos, e seus seguidores estavam sempre dispostos a fazer mais por ele. De fato, a lembrança era tão valorizada pelo Mestre que ele, ao retornar ao Pai, deixou-nos o Espírito Santo da promessa, cuja função envolveria a lembrança de seus feitos, como lemos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Sabemos, portanto, o valor da lembrança para a recompensa. É igualmente importante ressaltar que caso você não busque lembrar ninguém do que fez por eles, sua outra alternativa será a que muitos escolhem, rotular essas pessoas ingratas e enxergá-las com maus olhos. A consequência óbvia disso é o seu afastamento delas. No entanto, mais uma vez será você a pagar o preço, uma vez que seu afastamento servirá para distanciar novamente sua memória da mente dessas pessoas realmente ingratas. Pois, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Não se engane com a ideia de que, ao se afastar, em algum momento pessoas que têm algum débito com você sentirão sua falta e o procurarão para retribuir sua ajuda. Elas se esquecerão de você se fizer isso. E mesmo que se lembrem, a tendência é deixarem como está, porque o ser humano geralmente evita aqueles a quem deve algo. A pior parte é que são essas pessoas que lhe devem algo, que têm aquilo que você precisará em algum momento da sua caminhada rumo à excelência.
Até aqui você pode ter se perguntado, mas não seria errado ou egoísta lembrar pessoas do que fiz por elas para ser recompensado? Não da forma como temos visto aqui. O próprio Jesus fez uso desse recurso de memória, como verificamos logo acima. Podemos e devemos aprender de Jesus que a memória é essencial, dado o quanto o ser humano é propenso à ingratidão devido ao seu caráter egocêntrico. No próprio caso de Jesus, é o Espírito Santo que tem lembrado a humanidade do caminho que deve trilhar e da forma como acessar o Pai. E a Santa Ceia tem nos lembrado do seu sacrifício. De outro modo, nós já teríamos abandonado a verdade e tentado tirar de Jesus o crédito de seus feitos ímpares. Se o próprio Filho de Deus teve ciência desse aspecto da natureza do homem, por que então nós não poderíamos fazer o mesmo? Porventura Jesus agiu mal ou estava errado? Copiemos, pois, o modelo daquele que nos é o modelo maior.